Eu não sei nem por onde e como começar esse vídeo, já que o mais costumeiro, se falando de Santos Futebol Clube, é nós falarmos sobre uma derrota, sobre um jogo ruim, mas o Santos venceu bem o Velo Clube na Vila Belmiro, fez a sua obrigação dentro de casa, goleou o clube do interior e está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. E antes de começarmos a falar sobre essa partida, antes de nós começarmos a destrinchar uma análise sobre esse jogo, eu queria reiterar aqui o meu apoio ao protesto feito pelas torcidas organizadas do Santos antes da partida na Vila Belmiro, ali uma hora e meia antes da bola rolar. As torcidas organizadas do Santos, principalmente a torcida jovem, se reuniu à frente ali da Vila Belmiro para protestar contra a diretoria do Santos, contra o Marcelo Teixeira, contra o Alexandre Matos, e foi um dos melhores protestos de torcida que eu já vi na minha vida. E não é nem falando isso porque eu sou santista, porque de fato foi um protesto muito organizado e criativo por parte das organizadas do Santos. Um protesto passivo, mas pesado ao mesmo tempo, que com certeza vai fazer com que a diretoria do Santos coloque ainda mais a mão na consciência e comece a se mexer para reforçar esse time, para tomar decisões melhores. E antes de nós falarmos sobre essa partida, eu quero reiterar aqui e deixar muito claro que toda essa análise que nós vamos fazer é em cima de um contexto que foi apresentado ao Santos. O Santos jogava dentro de casa com o apoio da sua torcida, tem um time melhor contra o Velo que brigava contra o rebaixamento e acabou sendo rebaixado. Um Santos que abriu 3-0 muito rápido, depois do segundo tempo o Velo ficou com um homem a menos e isso facilitou o jogo para o Santos. E é bom que nós tenhamos uma dose de sensatez para fazermos essa análise sobre esse jogo. Eu sei que o torcedor está empolgado, um 6-0 dentro da Vila, o Neymar voltou, mas é bom nós entendermos que foi contra o Velo, que essa amostragem, essa régua desse jogo, ela é muito baixa, então nós temos que ter muita tranquilidade para nós fazermos qualquer análise. O Santos foi a campo numa formação tanto quanto diferente daquela que nós estamos acostumados a ver. Geralmente o Vojvoda propõe o Santos num 4-2-3-1 ou no 4-3-3, geralmente no 4-3-3. E para esse jogo contra o Velo, o Santos foi a campo num 4-4-2, de fato uma formação que me chamou a atenção. O Vojvoda promoveu algumas mudanças em relação ao time que enfrentou o Atlético Paranaense na semana passada, trouxe o Moisés para o time titular, fazendo a sua estreia no time titular. Barreal voltou ao time titular. O Gabigol, que não enfrentou o Atlético Paranaense, jogou como titular nesse jogo contra o Velo. O Gabriel Bontempo foi mantido e para mim essa é a principal notícia desse time titular que começou o jogo contra o Velo. E a principal notícia foi a volta do Arão. Eu sei que a torcida do Santos está muito empolgada e empolvorosa com a volta do Neymar, mas para mim a principal volta nesse momento é a volta do Arão, porque o Arão, desde que ele passou a jogar com mais regularidade no Santos, ele tem sido o dono do meio campo do Santos. É o Arão que dita o ritmo, é o Arão que dá o equilíbrio necessário para essa equipe do Vojvoda. De fato, essa formação no 4-4-2, ela deu uma estranheza para quem acompanha o Santos um pouco mais de perto. Santos com 2 volantes e 2 pontas sem o meia de ofício. E aí que entra a versatilidade do Gabriel Bontempo, porque quando tu olha no papel, você vê o Gabriel Bontempo ao lado do William Arão, com 2 pontas abertos, 2 atacantes mais enfiados. Aliás, não gosto tanto do Gabigol jogando tanto nessa função, porque jogando junto com o Tassiano fica mais sendo esse centroavante e o Gabigol ele precisa sair um pouco mais da área, jogar mais pelo lado direito. E não me agrada tanto o Gabigol jogando mais pelo lado, saindo tanto da área. O Gabriel hoje é um jogador do último toque, o Gabriel hoje é um jogador da finalização, já não é mais aquele jogador tão rápido, de força, que jogou no Santos na primeira e na segunda passagem, que fez essa função no Flamengo também. Enfim, não me agradou tanto o Gabriel saindo tanto da área, mas acabou funcionando. E entrou em evidência a versatilidade do Gabriel Bontempo, porque o Gabriel Bontempo no papel estava jogando como segundo volante, mas ele saía um pouco mais dessa função, ele dava alguns passos dentro do campo e se transformava no meia que o Santos precisava para preencher aquele buraco no meio. Então o Gabriel Bontempo fez uma boa partida, ainda está abaixo daquilo que ele pode entregar pelo Santos, mas fez uma boa partida, ligando muito bem os atacantes, sendo esse elo entre o meio campo e o ataque do Santos. Então foi mais uma boa partida do Gabriel Bontempo. E o primeiro tempo começou com o Santos tomando um susto. A primeira grande chance do primeiro tempo foi do Velo Clube, um chute dentro da grande área. O Gabriel Brazão ele teve que fazer uma grande defesa. Provavelmente, se o Velo Clube consegue chegar a esse gol, o cenário da partida mudaria, porque o Santos precisando vencer, precisando marcar gols, saindo atrás do placar. A gente sabe que o ambiente dentro da Vila Belmiro é muito pesado, então o Santos, se toma esse gol, muito provavelmente o contexto da partida mudaria. Mas logo depois desse primeiro susto inicial que o Santos levou, o time do Vojvoda conseguiu
conseguiu controlar o Velo Clube e rapidamente fez 1-0 com o Gabriel. Uma boa jogada aérea trabalhada do time do Santos. Aliás, o Santos, que sofre muito nas jogadas aéreas, levou perigo finalmente ao adversário. Fez 1-0 com o Gabriel, depois de um bom escanteio batido pelo Barreal. O Tassiano desvia na primeira trave e o Gabriel completa na segunda. Tassiano mostrando toda a sua versatilidade, o Tassiano ganhando pontos no ataque do Santos. A gente fala muito sobre o Gabriel no ataque, sobre o Rony no ataque, o Neymar no ataque, enfim. A gente fala até sobre outros jogadores que não jogam tanto, caso do Robinho Júnior. E aos poucos, comendo pelas beiradas, o Tassiano ele vai provando o seu valor e vai ganhando pontos pela titularidade no ataque do Santos. Depois do primeiro gol, as coisas ficaram, entre aspas, mais fáceis para o time do Santos. O Santos começou a controlar mais o jogo, tocar mais a bola, ter mais a posse de bola. Os ânimos da Vila Belmiro se acalmaram um pouco mais, a torcida começou a jogar mais com o time. Importantíssima a participação tanto do William Arão quanto do Gabriel Bontempo nessa posse de bola do Santos. Eles dois foram muito importantes para girar o jogo, para acalmar os ânimos, para ditar o ritmo da partida do Santos. Algo que me incomodou muito, ao meu gosto, foi o fato do Velo Clube ter muita facilidade para tocar a bola na intermediária do Santos, mas isso também se deve ao fato de que o Santos jogou sem um volante pegador, porque o Arão não é esse cara mordedor, não é esse cara pegador. O Arão ele tem essas características de controle de jogo, de timing de jogo, mas ele não é esse cara pegador. O Gabriel Bontempo muito menos, até por características. Então o Gabriel Bontempo, como eu falei, dava 3, 4, 5 passos dentro do campo e virava o meio armador do Santos. Então quando o Santos perdia a bola, tinha uma certa dificuldade para morder o time do Mirassol na intermediária, mas nada que assustasse tanto. E tendo todo esse domínio da partida, logo o Santos fez o seu segundo gol. Uma boa jogada trabalhada pelo lado direito com o Gabriel, que eu falei no início do vídeo que não me agradava tanto ele saindo tanto da grande área, meio que fazendo esse papel de ponta, mas acabou funcionando porque, óbvio, o Gabriel ele tem muita qualidade. Boa jogada trabalhada pela direita, ele recebe e dá uma fatiada linda pro Moisés. Linda, linda, linda. E mais bonita ainda do que a fatiada do Gabriel foi a cabeçada do Moisés. Moisés que fez mais uma boa partida. Moisés entrou bem contra o Atlético Paranaense, iniciou como titular nessa partida contra o Velo e fez uma boa partida, sempre atacando os espaços. O Moisés, por característica, sempre foi esse jogador agressivo, que vai para dentro da marcação, que ataca os espaços, jogador muito diagonal. Ele sempre joga em direção ao gol adversário. Poucas vezes o Moisés recebe e toca para trás, ele sempre tenta a jogada mais aguda. O Moisés entrou dentro da grande área, fez aquele movimento que o Vojvoda gosta que os pontas do time dele façam, que é entrar dentro da grande área, sair na diagonal, sair da ponta, entrar na área. O Moisés fez esse movimento de centroavante, recebeu um grande passe do Gabriel, como eu falei, e deu uma cabeçada maravilhosa, colocou a bola no ângulo do Velo e aumentou o placar para o time do Santos. O Santos continuou com o controle da partida, tudo ficou mais fácil pelo fato do Santos ter feito 2-0 muito rápido. O Velo Clube é um time muito frágil, principalmente na marcação e nas bolas aéreas, e foi assim que o Santos fez o seu terceiro gol. Jogada pela direita, bola com o Gabriel Bontempo, um bom cruzamento para o Tassiano, que se adiantou em relação à marcação e fez o terceiro gol. Mais uma vez o Tassiano ganhando pontos nessa corrida pela titularidade no ataque do Santos. E o Santos fez um bom primeiro tempo. O primeiro tempo do Santos foi muito bom. E ficou nítido que quando o Vojvoda ele tem mais opções, principalmente no meio-campo e no ataque, ele consegue fazer com que o Santos seja um time muito mais ofensivo, que o Santos tenha muito mais opções. Principalmente na parte tática. Como eu falei no início do vídeo, geralmente o Santos joga no 4-2-3-1, joga no 4-3-3. Hoje o Santos jogou no 4-4-2 com 2 pontas espetados e 2 atacantes, sem aquele meia de ofício no papel, porque o Gabriel Bontempo fazia essa função. Então o Vojvoda ele ganha muito mais opções, tanto na parte técnica quanto na parte tática. Obviamente, volto a frisar, era contra o Velo Clube, um time muito frágil, um time que brigou contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. Mas o primeiro tempo do Santos foi muito bom, deu pro gasto e o Santos fez 3-0 e praticamente liquidou o jogo. A partir desse momento, o Santos ele precisava aumentar o seu poder ofensivo para fazer mais gols. O Santos precisava de mais gols, precisava aumentar o saldo. E com 3-0, como eu falei, jogo ganho, o Santos só precisava ficar de olho nas outras partidas que também interessavam para o Santos. Vem o segundo tempo da partida e a expectativa do torcedor do Santos ela é atendida. E essa expectativa tem o nome Neymar Júnior. Neymar ele entra no segundo tempo junto com o Miguelito, sai o Barreal, sai o Tassiano. A partir desse momento o Santos passa a ter 2 volantes e 2 meio-campistas. A depender de quem enxerga a partida, o Santos teve até 3 meio-campistas armadores, com o Arão de primeiro volante, o Neymar, o Miguelito e o Gabriel Bontempo, com o Moisés e o Gabigol no ataque, e as coisas para o Santos elas ficaram muito mais fáceis. Primeiro porque o Santos tinha um jogador extra classe,
dentro do campo e porque o Velo Clube ele teve um jogador expulso. Então praticamente o Velo Clube se abriu, o Velo que já é, por característica, um time muito frágil. O Santos colocando a cavalaria em campo, as coisas ficaram muito mais fáceis. O Santos tendo 3 meio-campistas para armar jogadas, para pressionar a saída do time do Velo. Encontrou muitas chances, o Santos foi empilhando chances atrás de chances. E nesse momento da partida, nessa altura do campeonato, o Santos precisava de mais gols porque as outras partidas estavam se desenrolando. O Guarani vencendo o Palmeiras, o Corinthians empatando com o São Bernardo, o jogo do Capivariano também importava muito. Então era aquela salada de resultados e o Santos por si só precisava aumentar o placar. O Santos consegue aumentar o placar, faz o 4-0 num golaço espetacular do Gabriel Menino. Aliás, segundo golaço dele, né? Seguido, porque o primeiro gol dele com a camisa do Santos foi contra a Chapecoense lá em Chapecó, um baita gol, agora um golaço também contra o Velo Clube. O Gabriel Menino é esse jogador que te oferece essa característica do chute de média e longa distância, é um cara que pega muito bem na bola, bate faltas muito bem, então essa é uma característica que é muito importante em todo o time. E o Santos tem no seu elenco, Gabriel Menino, que se trabalhado, conseguir recuperar o mínimo daquele futebol que ele jogou no Palmeiras, ele tem tudo para acrescentar nesse time do Santos, tem tudo para acrescentar nesse elenco e dar mais opções ao Vojvoda. 4-0 pro time do Santos, resolvido? Não. E muito passa pelo Vojvoda. O Vojvoda teve todos os méritos nesse jogo contra o Velo Clube. Para mim ele acerta na escalação, ele acerta na parte tática. O Vojvoda, ele muda aquilo que nós estávamos acostumados a ver e mostra a versatilidade que ele tem como treinador. Volto a dizer, não me agrada o Gabriel saindo tanto pelo lado direito, mas funcionou. Acabou que funcionou, então o Vojvoda ele acerta na parte tática, ele acerta na escalação, ele acerta nas mudanças. Então assim, foi uma jornada muito feliz do Vojvoda, e há muito tempo que ele não tinha uma jornada tão boa assim, né? O Vojvoda estava sendo muito questionado, eu mesmo sempre questiono as escolhas do Vojvoda. No jogo contra o Atlético Paranaense ele muda o sistema defensivo do Santos, o Santos acaba tomando gol nessa partida contra o Velo. O Vojvoda ele vai muito bem, e é ele que não deixa o Santos perder o seu ímpeto ofensivo, porque o Santos precisava atacar, o Santos precisava de mais gols, e o Santos chegou ao 5º gol com o Gabriel depois de uma assistência do Neymar. Neymar entrou bem na partida, Neymar entrou leve, Neymar entrou solto, driblando, tomando faltas, distribuindo o jogo, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, se apresentando para a partida. E é muito bom ver o Neymar retornar e retornar bem. Não falo nem na questão de seleção brasileira, porque aí já são outros 500, é uma outra discussão. Mas falo em relação ao Santos. O Santos ganha demais com o Neymar. Aliás, qualquer time do país ganha demais tendo o Neymar bem fisicamente e tecnicamente. E ele mostrou na partida de ontem que ele voltou bem. Importante frisar, contra o Velo Clube. Beleza. Mas provavelmente jogando nesse nível contra outros times, o Neymar ele tem tudo para fazer outras grandes exibições. Perdeu alguns gols, é fato, gols feitos, gols fáceis que ele costuma fazer de olhos fechados, mas deu essa assistência para o Gabriel e foi uma grande notícia essa volta do Neymar. O Vojvoda saca o Gabigol no final da partida, coloca o Rollieser, Gabigol que foi o grande nome dessa partida, fez 2 gols, deu uma assistência, mas é bom a gente frisar que o segundo tempo do Gabriel estava sendo muito ruim. Antes dele sair ele já tinha perdido algumas boas chances, antes de fazer o segundo gol dele, o 5º gol do Santos, mas de fato foi uma grande partida do Gabriel. E já são 5 gols desde que ele voltou ao Santos. E eu sempre bati na tecla de que se o Gabriel tivesse sequência, se o Gabriel tivesse um time que proporcionasse ele essa sequência de jogos, jogar como titular e, acima de tudo, proporcionasse chances para ele marcar, o Gabriel facilmente aí vai passar dos 10 gols nessa temporada, visto que o Santos tem muitos jogos para fazer. O Santos agora passou, tem mais jogos para fazer no Paulista, tem os jogos do Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. Então assim, facilmente o Gabriel vai passar dos 10 gols nessa temporada. Ele deu lugar pro Rollieser e o Rollieser, no primeiro toque dele, ele faz o 6º gol do Santos. E aí foi importante demais pro Rollieser esse gol, pro Rollieser voltar a ganhar confiança, porque o Rollieser nas últimas partidas ele vinha demonstrando uma certa displicência, uma certa falta de atenção nos jogos, não queria tanto como os outros jogadores, não corria tanto. E é importante sempre para um jogador fazer um gol, para ganhar confiança, e o Rollieser ele é uma peça importante no Santos. O Vojvoda já disse em várias ocasiões que conta com ele, que não vai deixar ele sair, e o Santos ganha muito quando o Rollieser tá bem, porque o Rollieser é uma das principais reservas técnicas desse time do Santos. O Santos vence o Velo por 6-0, é pra torcida ficar feliz? Sim. É pra torcida se empolgar? Acho que não. Porque, volto a repetir, foi contra o Velo Clube. E aí alguém pode falar assim, pô, mas contra o Noroeste nós também não jogamos bem, tinha um a mais e a postura do Santos foi uma porcaria. De fato, foi.
mas foi contra o Velo Clube. A amostragem desse jogo ela é baixa muito por conta do adversário, mas é sim pro torcedor do Santos ficar feliz, é pro torcedor do Santos ficar contente. Há muito tempo que na Vila Belmiro nós não tínhamos uma noite de Santos, então é sim para a torcida ficar feliz. O time do Santos ele mostrou evolução em alguns aspectos. Para muita gente essa volta do Neymar e do Arão pode ser a solução, não acho que é. Acho que vai acrescentar muito nesse time do Santos, que eu sempre disse e sempre repito. Muita gente diz que esse time do Santos é ruim. Eu não acho que seja tão ruim. Não acho que vá brigar nas cabeças, por exemplo, de um Campeonato Brasileiro, mas de repente de um mata-mata, de Sul-Americana, de Copa do Brasil, o time do Santos possa chegar. Porque esse time tem margem para evoluir, esse time do Santos tem margem para crescer. Com a volta do Arão, com a volta do Neymar, repito, não são a solução. O Santos precisa contratar, a diretoria do Santos precisa trazer um volante, precisa trazer mais um atacante. Mas a volta do Neymar e do Arão já acrescenta muita coisa nesse time do Santos. O Santos agora enfrenta o Novo Horizontino na próxima fase. Até antes do jogo terminar, o Santos estava enfrentando o Palmeiras, porque o Santos estava passando em 7º colocado e o Palmeiras em segundo. O Palmeiras terminou em segundo, empatou o último jogo contra o Guarani. Ao final do jogo, o Capivariano faz 1-0 no Botafogo, jogando fora de casa. Com isso, o Santos ficou em 8º, o Capivariano em 7º, e agora o Santos enfrenta o Novo Horizontino na próxima fase, um jogo duro fora de casa. Enfrentar o Novo Horizontino lá no interior paulista é sempre muito difícil, mas tenho certeza que com essa semana de trabalho, e pasmem, o Santos vai ter uma semana inteira para trabalhar até o jogo contra o Novo Horizontino. Então, não se espantem se o Santos ele demonstrar um futebol melhor do que nas últimas partidas nesse jogo contra o Novo Horizontino. Pô, rapaziada, e pra você que ficou até aqui, pra você que gosta do nosso conteúdo, pra você que gosta das nossas análises, dos nossos vídeos, pra você que ficou até aqui, eu peço pra que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, comente no vídeo, compartilhe o vídeo, dê essa força pro Camisa 3 continuar crescendo, pra que a gente possa continuar levando o Santos adiante. Fechou? Valeu? Até o próximo vídeo.